Caros estudantes, sejam bem-vindos à última disciplina do curso de pós-graduação em Gestão e Organização Esportiva, ou seja, a disciplina de Legislação e Direito Esportivo. Nessa videoaula, abordaremos aspectos que objetivam complementar o aprendizado adquirido no decorrer do processo de estudos. Lembre-se, dúvidas, sugestões e demais comentários sobre a disciplina podem ser efetuados através do ambiente virtual de aprendizagem, utilizando a ferramenta Contatos ou atendimento online. Procurar-se-á inicialmente discorrer acerca da relação existente entre o desporto e a sociedade, suas formas de manifestação e os principais dispositivos legais que regulam a matéria. Ora, existe uma íntima ligação entre o esporte, o homem e a sociedade. O homem vive em sociedade por natureza, é algo contido em seu âmago. Maria Helena Diniz, discorrendo acerca da noção de direito, diz: o homem é essencialmente coexistência, pois não existe apenas, mas coexiste, isto é, vive necessariamente em companhia de outros homens. Com isso, espontânea e até inconscientemente, é levado a formar grupos sociais como família, escola e associação desportiva. É preciso pensar qual a importância, relevância do desporto na sociedade e suas formas de manifestação. Pense, o esporte possui íntima ligação com a ideia de lazer, cultura, promoção social, pois até mesmo os atletas profissionais em algum momento serviram-se do esporte como forma de lazer. Em seguida, falaremos sobre a relação de trabalho que envolve o atleta profissional e a entidade de prática desportiva, destacando os principais requisitos e elementos do contrato desportivo. Falaremos sobre os sujeitos do contrato desportivo, a obrigatoriedade da existência de pacto formal expresso, prazos de duração, prorrogação, multa pela rescisão antecipada, renovação e prescrição. Do desporto na sociedade. O desporto possui influência em várias áreas da sociedade, destacando-se aquela relacionada com o lazer. Possui especial proteção constitucional, como o direito social. Os direitos sociais, por sua vez, procuram propiciar a formação do ser humano saudável, integrando-o na sociedade através das relações entre seus membros. Seu objetivo é assegurar a todos uma existência digna, livre e igual. O artigo 6º da Constituição Federal declara que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados. O desporto também manifesta através da cultura. A legislação pátria disciplina o tema e insere o desporto no patrimônio cultural brasileiro. O artigo 217, inciso 4º da Constituição Federal, oferece proteção e incentivo às manifestações esportivas de criação nacional como forma de preservar o patrimônio cultural brasileiro. Na mesma esteira, temos o artigo 4º, inciso 4, parágrafo 2º da Lei 9.615 de 1998, conhecida também como Lei Geral do Desporto ou Lei Pelé, dizendo que a organização desportiva do país, fundada na liberdade de associação, integra o patrimônio cultural brasileiro e é considerada de elevado interesse social. Também integra sociedades com culturas completamente distintas, como, por exemplo, o fato da atuação de profissionais russos no âmbito da ginástica olímpica nacional e internacional. De outro lado, o desporto figura como integração social ou promoção social, devendo propiciar a prática conjunta sem qualquer tipo de distinção, discriminação, seja daqueles que atuam direta e indiretamente na atividade, seja daqueles definidos simplesmente como espectadores. Vejamos que o Estatuto do Idoso, Lei 10.741 de 2003, determina que a sociedade e a comunidade devem assegurar meios de efetivação do direito ao esporte, cultura, lazer e outros, inclusive determinando que o direito de liberdade do idoso possui indissociável relação com o esporte e as diversas formas de diversão. O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 1990, assegura o direito à liberdade também como forma de integração e define esta como sendo brincar, praticar esportes e divertir-se. Tratam-se de garantias que visam proteger o processo de desenvolvimento normal da criança e do adolescente, onde não podemos deixar de citar, incluir-se o esporte. Por fim, reflitamos acerca das sábias palavras extraídas do artigo Diversidade Cultural, de autoria de Ana de Holanda, ex-ministra da Cultura do Brasil. Há de que a diversidade cultural só pode ser protegida e promovida ao reconhecer como princípio fundador o diálogo e o respeito entre as civilizações e as culturas, indo além do sexo, da idade, nacionalidade, pertencimento cultural, religião ou etnia, para a construção de um futuro
de paz numa sociedade em que a pluralidade cultural desempenha papel de enriquecimento mútuo, reconhecimento e respeito às diferenças. Outra conclusão é que a diversidade cultural é fonte de representações, conhecimentos, práticas e igualmente de afirmação, inovação e criatividade que contribuem para a construção de um sistema relacional viável, sustentável e harmônico entre a humanidade e os recursos terrestres. Nesse sentido, diversidade cultural constitui força motriz do desenvolvimento e indispensável para atenuar a pobreza. Da relação de trabalho do atleta profissional. Inicialmente, deve-se saber que a relação de trabalho desportiva trata-se de uma modalidade especial de contrato de trabalho, pois possui legislação específica regulando o tema. Todas as causas especiais aplicáveis ao contrato de trabalho desportivo estão contidas na Lei Geral do Desporto ou Lei Pelé, Lei 9.615 de 1998. Entenda, as regras da CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, Decreto 5.452 de 1943, aplicam-se subsidiariamente às relações trabalhistas esportivas, pois devem respeitar as peculiaridades da lei específica, tudo conforme preleciona o artigo 28, parágrafo 4º da Lei Geral do Desporto ou Lei Pelé. Vejamos o que diz o artigo 28, parágrafo 4º. A atividade do atleta profissional é caracterizada por remuneração pactuada em contrato especial de trabalho desportivo, firmado com entidade de prática desportiva. Aplicam-se ao atleta profissional as normas gerais da legislação trabalhista e da Seguridade Social, ressalvadas as peculiaridades constantes dessa lei. Assim, em um dos polos da relação trabalhista, devemos ter o atleta profissional e, noutro, a entidade de prática desportiva. Sabendo que somente o atleta profissional pode figurar como parte na relação, é importante entender também que o desporto manifesta-se de três formas principais. Primeiro, o desporto educacional. Segundo, o desporto de participação. Terceiro, o desporto de rendimento, subdividindo-se o último em modalidade profissional e modalidade não profissional. Na modalidade profissional, é preciso restar caracterizada a existência de remuneração pactuada em contrato formal de trabalho. Artigo 3º, inciso 1 da Lei Geral do Desporto ou Lei Pelé. Então, para configurar a relação de trabalho desportivo, precisamos ter de um lado o atleta profissional e do outro lado a entidade de prática desportiva, existência de contrato formal de trabalho e remuneração. Aqui temos uma das primeiras especialidades do contrato de trabalho desportivo, ou seja, o mesmo deve obrigatoriamente ser firmado através de pacto formal expresso, escrito e não tácito. A segunda questão especial do contrato de trabalho desportivo está relacionada ao prazo de duração e à prorrogação do mesmo. O contrato de trabalho desportivo possui prazo determinado e é exatamente o que diz o artigo 30 da Lei Geral do Desporto ou Lei Pelé, quando determina que o mesmo terá duração mínima de 3 meses e máxima de 5 anos. Assim, havendo estipulação diversa em legislação especial, não aplica-se a regra do artigo 445 da CLT, onde o contrato de trabalho por prazo determinado possui duração máxima de 2 anos. Também não aplica-se a regra do artigo 451 da CLT, onde o contrato de trabalho por prazo determinado, prorrogado mais de uma vez, passará a vigorar por prazo indeterminado, uma vez que o dispositivo do artigo 30, parágrafo único da Lei 9.615 de 1998, veda expressamente tal aplicação. A terceira peculiaridade do contrato de trabalho desportivo é a obrigatoriedade de existência de cláusula instituindo multa ao atleta profissional que romper antecipadamente o pacto firmado. Por fim, o atleta profissional, observado o período máximo de 5 anos, pode ter seu contrato de trabalho renovado com a mesma agremiação. Frisa-se, trata-se de um novo ajuste entre as partes, estabelecendo o contrato de trabalho por prazo determinado. Deve-se destacar, outro sim, a questão relacionada também com a prescrição das ações trabalhistas envolvendo o contrato de trabalho. Prescrição nada mais é do que a perda do direito de ação nos casos trabalhistas ocorre 2 anos após a extinção do contrato de trabalho, alcançando os créditos dos últimos 5 anos de labor. A fundamentação, para tanto, está no artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal. O Tribunal Superior do Trabalho entendeu que, para fins de contagem do prazo prescricional, que sucessivos contratos de trabalho com a mesma agremiação não podem ser interpretados como contratos autônomos, mas sim como prorrogação do contrato de trabalho anteriormente firmado, visando a mantença do vínculo empregatício.
Assim, para não prejudicar o trabalhador, o Poder Judiciário entendeu que o prazo prescricional inicia-se após a extinção do último contrato de trabalho firmado com a mesma entidade de prática desportiva, apenas para fins de prescrição dos créditos trabalhistas. Vejamos um julgado do referido tribunal. Na hipótese, a discussão consiste em decidir se, no caso de sucessivos contratos de trabalho de atleta profissional de futebol, a prescrição bienal prevista no artigo 7º, inciso 29 da Constituição, tem por termo inicial o término de cada um dos contratos de trabalho ou apenas o último firmado. A Lei 9.615, de 98, Lei Pelé, teve por escopo garantir aos atletas profissionais de futebol a liberdade profissional em sua inteireza. Antes da normatização estabelecida pela Lei 9.615 de 98, o vínculo entre os atletas profissionais e as agremiações esportivas era regido pela Lei 6.354 de 76, que estabelecia o regime do passe, pelo qual o atleta continuava vinculado à agremiação mesmo após o término da vigência do contrato. Ao estipular que o contrato de trabalho do atleta profissional seja por prazo determinado, um novo diploma legal rompe com a lógica anterior, regime do passe, pois a determinação do prazo constitui uma garantia para o atleta que seu vínculo com o empregador não será eterno. Todavia, como conclusão da liberdade contratual assegurada pela Lei 9.615 de 98, é perfeitamente possível que o atleta firme novos contratos por prazo determinado com seu antigo empregador, mantendo o vínculo empregatício. Não há falar, contudo, que novos ajustes firmados entre a agremiação desportiva e o atleta profissional constituam contratos autônomos. Interpretar tais ajustes dessa maneira implicaria em desvirtuar a finalidade da Lei 9.615 de 98, sendo nefastas as consequências para o empregado, uma vez que a prescrição bienal seria contada a partir do final de cada contrato de trabalho, e assim, uma lei que tem por fundamento normativo a garantia da liberdade contratual do atleta seria utilizada para frustrar seus direitos trabalhistas. Ressalta-se que, na espécie, é evidente que o novo ajuste entre o atleta profissional e a agremiação teve por finalidade a prorrogação do vínculo trabalhista e não o estabelecimento de um novo contrato de trabalho. É patente a intenção das partes de prorrogar o pacto e não de firmar um novo ajuste. Assim, forçosa a conclusão de que a natureza do novo ajuste é de prorrogação do contrato de trabalho anteriormente firmado. Ressalta-se, contudo, que o fato do contrato de trabalho do atleta profissional ser prorrogado indefinidas vezes não desnatura sua natureza de contrato por prazo determinado. Não é aplicável esta modalidade contratual, assim, o artigo 451 da CLT, segundo o qual a prorrogação de um contrato por prazo determinado por mais de uma vez o transmuta em contrato por prazo indeterminado. Com efeito, prorrogação e indeterminação do prazo são institutos que não se confundem, sendo perfeitamente concebível a prorrogação de sucessivos contratos por prazo determinado sem que ocorra a conversão em contrato por prazo indeterminado. Não se trata de inovação da lei trabalhista. Nesses termos, não há incompatibilidade entre a prorrogação contratual e o fato de o contrato ter prazo determinado. A renovação do vínculo de trabalho de atleta profissional, por sucessivas vezes, não implica o reconhecimento de vários contratos de trabalho, mas sim um único contrato que foi prorrogado diversas vezes. Feitas essas considerações, torna-se forçosa a conclusão de que o termo inicial da prescrição para a propositura da ação é a extinção da relação de emprego, que se materializa com a extinção definitiva do contrato de trabalho, que foi sucessivas vezes prorrogado. Pois bem, estudamos nessa videoaula os principais aspectos que envolvem o desporto na sociedade. Estudamos também as principais características do desporto enquanto relação trabalhista. Desejo que todos tenham um ótimo aproveitamento dos conteúdos dessa disciplina e que obtenham sucesso em sua caminhada. Obrigado pela atenção e bons estudos!